Os que desejam a paz de Jesus, digam comigo amém. Que bênção, irmãos, estarmos juntos. Quantos querem sair daqui abençoados? Em nome de Jesus. Eu não sei o tanto que você vai ser abençoado, mas eu sei que Deus tem um cutucão para te dar nessa noite. E se você estiver receptivo, com o coração aberto, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você. Então eu te encorajo que você feche os seus olhos mais uma vez e me acompanhe nesta oração em nome de Jesus. Pai, eu te adoro por esta noite, te adoro pela tua palavra, te adoro por este tempo juntos na tua casa, te adoro porque neste lugar eu posso mais uma vez glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, fala conosco, nós te suplicamos assim em nome de Jesus, amém. E amém, graças a Deus. Se eu pudesse dar um tema a esta pregação nesta noite, o tema seria este: a gritante apostasia destes dias. 3 realidades aconteceram recentemente. Pastores famosos são acusados de participar do encontro da maçonaria e disputaram o que chamaram de ranking da sinceridade. Pastores camuflados dentro da igreja, mas que tinham comprometimento com a maçonaria e foram desafiados a mostrarem a sua cara. E por incrível que pareça, muitos destes pastores famosos estão enfrentando forte retaliação nas redes sociais, porque assumiram claramente o seu comprometimento com a maçonaria. Encontrei um amigo no aeroporto de São Paulo que tinha o seu ministério dedicado ao cuidado de casais. Depois de algum tempo descobri que este irmão abandonou tudo para seguir uma seita. Sou amigo de uma jovem da Igreja Batista Brasileira desta cidade que está frequentando a seita budista Seishinoye. O que leva um cristão, após tantos anos de dedicação no Evangelho, de frequentar uma igreja, de participar de inúmeros ministérios, retroceder na fé, retroceder no seu testemunho, retroceder na sua comunhão com a casa do Senhor. Joy Dawson, uma conferencista internacional, há 20 anos atrás ela escreveu um folheto, um livreto, foi traduzido pela editora Betânia. O tema deste livro é como terminamos que conta. Não importa se você está 20 anos dentro de uma igreja, não importa se você participou dos ministérios mais expressivos do corpo de Cristo, mas se você termina a sua vida abatido, fraco, desanimado, desviado, foi tudo inútil. Tudo inútil. Todo este tempo de compromisso com a casa do Senhor. E a pandemia, diga-se de passagem, ela denunciou uma multidão de crentes desviados, enrustidos no seio da igreja, nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, quase salvo, totalmente perdido. Está dentro da igreja, convive conosco, mas de uma vida espiritual fraca, adoecida, morta, enrijecida. Efésios capítulo 4, versículo 4, na versão da Bíblia King James. Paulo diz aos Efésios, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina, e pela malícia de pessoas que induzem os incautos ao erro. O que significa incauto? Imprudentes, descuidados, desprevenidos. Ernest Plant afirmou: a apostasia é causada por uma vida cristã relaxada. As nossas igrejas no Brasil estão repletas de crentes relaxados.
relaxados com a sua vida espiritual, relaxados com a sua leitura da palavra, relaxados no seu tempo a sós com Deus, uma vida desleixada, e que redunda numa forte apostasia. A versão João Ferreira de Almeida atualizada deste texto nos diz: para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Repita comigo: maquinação do erro. Sim, tem pessoas dentro da igreja que maquinam contra a nossa espiritualidade. Eu diria que são filhos do diabo, são enviados estrategicamente no nosso meio, para macular a nossa espiritualidade. E Paulo nos adverte que evitemos pessoas ardilosas, que intencionalmente usam de astúcia para ludibriar-nos, a fim de que não cumpramos o nosso destino. É uma denúncia grave. Mas nós precisamos estar atentos para essa realidade. Pessoas que estão ao nosso redor e de alguma forma influenciam a nossa vida para que não cumpramos o propósito maior de Deus para a minha vida, para a sua vida. 1 Coríntios 14, versículo 20, Paulo escreve aos Coríntios: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultas. Queridos, está na hora de abandonar toda a infantilidade, toda a imaturidade. Tem muita infantilidade no nosso meio. Ou temos maturidade no modo de pensar, ou seremos arrastados por este tsunami de mundanismo, de carnalidade. É o momento. E não deveríamos ficar assustados com essa realidade. Paulo já havia advertido: nos últimos tempos haveriam dias difíceis. Eu quero te alertar de que nós estamos nos momentos difíceis. Difíceis de permanecer em pé, difícil de perseverar, difícil de ter espiritualidade latente, difícil de ter maturidade espiritual. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Paulo escreve aos Romanos: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Irmãos, tem ou não tem pessoas no nosso meio que gostam de divisão? É lamentável. Mas gente que gosta de fofoca, gente que gosta de mexerico, gente que gosta de se intrometer na vida alheia. Eu lembro agora de Paulo quando diz: ouvi falar que há muitos entre vós, recusando-se a trabalhar e se intrometendo na vida alheia. É ou não é verdade? Quanta gente no nosso meio se metendo na vida do outro, causando divisão no seio da igreja. E Paulo adverte: e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Repita comigo: afastem-se deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Quanta gente enganada no nosso meio, e que por conta da pandemia usou como um pretexto para abandonar a casa do Senhor. Mas talvez esta ingenuidade deu lugar exatamente a este tipo de pessoa que nos assedia constantemente e que luta contra a nossa espiritualidade. Em 1887, Charles Spurgeon chocou o corpo de Cristo. Ele rompeu com a União Batista, afirmando: a Alemanha tornou-se incrédula por causa dos seus pregadores, e a Inglaterra está seguindo os seus passos. Spurgeon fez 3 perguntas muito interessantes naquela época e que vale para nós refletirmos nessa noite. Ele disse: por que devemos ser fraternos com quem aderiu a outro evangelho?
Por que sermos amigos de quem se afastou da verdade? É melhor entrar antipático no céu do que ir para o inferno do lado daqueles politicamente sociáveis. Foge das amizades que vão te levar para um lugar sem definição. Você está perdido. Você está caminhando para o inferno a passos largos. E muitas vezes por dar lugar a esta influência pagã, a estes indivíduos que estão também no nosso meio, nos assediando constantemente, dos amigos bajuladores que não podem te salvar. Cuidado com aquele que te dá um tapinha nas costas, mas que não promove a sua vida espiritual, que não edifica a sua vida espiritual, e que não pode te dar solidez e maturidade. A revista Comunhão, do dia 19 de janeiro de 2018, veiculou a matéria, um desvio monstruoso. E a matéria dizia o seguinte: há hoje no Brasil entre 30 e 40 milhões de pessoas que um dia frequentaram alguma igreja evangélica. A porcentagem dos desviados que retornam à igreja não passa de 10% no Brasil. Entre 60% e 70% dos desviados não receberam qualquer visita de líderes ou membros quando decidiram sair da igreja. E aqui vale a pergunta, irmãos. Será que algum pastor se julga anistiado de buscar a sua ovelha na lama? Todos nós, líderes, temos que buscar este indivíduo que abandonou a casa do Senhor em algum momento. Temos que prestar conta dos nossos discípulos. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Agir como Caim, indiferentes. Nós, pastores, estamos errados, sim. Mas eu pergunto, justifica crentes autopiedosos, algemados na autocomiseração? Meu pastor não me visitou. Sua vida espiritual, seu compromisso com a casa do Senhor está pautado na visita do seu pastor. Que lamentável alguém comprometer a sua fidelidade a Deus e à casa do Senhor, porque não foi bajulado pelo pastor. Sabe aquele crente mimimi? Tão falar nas redes sociais, que a gente não suporta mais conviver com este tipo de crente fraco, que derrete quando chove, que derrete quando alguém exorta, é um açúcar. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na verdade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Uau! Muito forte, né? Nesta noite eu vou te levar a profetizar a sua vitória de uma vida espiritual madura e consistente. Nunca mais o vento vai te impelir para fora dessa porta. Não, vocês não entenderam. Você vai liberar um decreto no mundo espiritual. Estamos numa corrente
Estamos sendo convocados como igreja para profetizar. Não é hora de entrar no templo quarta-feira, Rodney, de receber a bênção do pastor. É hora de eu abrir o meu lábio, de profetizar que eu nunca mais serei um crente fraco, que eu nunca mais serei um crente abatido, que eu nunca mais darei lugar a influenciadores pagãos. Mas terei maturidade espiritual, terei lastro espiritual, terei consistência. Outro evangelho? Evangelho diferente? Sim. O evangelho das facilidades. Evangelho que não exige de mim mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de linguajar. Um evangelho frouxo, de espiritualidade oca, vazia, ineficaz. E tem muita gente seguindo este evangelho. Um evangelho fácil. E quando é difícil, eu simplesmente mudo de denominação. Se o meu pastor pisa no meu calo, tem um menu ali na esquina mais fácil de ser alimentado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Paulo escrevendo novamente. E Paulo trabalha muito bem o tema espiritualidade no seio da igreja. Muitas das cartas de Paulo era para consolar a igreja, estimular a igreja, é verdade, mas muitas eram para exortar a igreja. E ele diz, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quanta gente procurando profeta, quanta gente procurando profetiza, quanta gente correndo atrás de várias denominações, buscando doutores, para suprir as suas concupiscências, para responder à expectativa do seu coração, para ouvir aquilo que agrada. Vivemos numa geração que só dá ouvidos ao que lhe agrada, que despreza oposições, que rejeita o diferente, o contraditório, o divergente. Mas nessa noite eu quero novamente repetir que você vai se levantar na força do poder do Senhor para decretar a sua vitória de uma maturidade inabalável. Agora, certamente isso vai acontecer só à medida da sua fé. Porque você pode malhar em ferro frio, abrindo seus lábios de uma forma inconsequente, leviana, sem expectativa. Então você vai sair deste culto da mesma forma como entrou, ou talvez pior. Pior, porque talvez você está agredido, afrontado com esta palavra, mas é necessário maturidade para ruminar o que é de Deus. Eu afirmo, a Bíblia não existe para nos agradar, mas para confrontar o estilo de vida que adotamos. A Bíblia vai questionar-nos o tempo todo. A Bíblia vai questionar as nossas convicções, a Bíblia vai questionar as nossas prioridades, a Bíblia vai questionar os nossos valores. E a Bíblia vai provar a nossa espiritualidade. Não espere que Deus seja complacente com o seu erro. Não espere que Deus aplauda o seu pecado. Não espere que Deus faça vista grossa para aquilo que você está fazendo de errado. Não espere. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está na hora de batalhar pela fé.
Eu não entendo um crente frouxo. Eu não entendo um crente esmurecido, desanimado, abatido, ensimesmado, intimidado pelo diabo. Deus nos chamou para um evangelho de vitória, amém, irmãos? Amém, igreja? Ou cremos nisso ou não cremos. Não é possível ter um evangelho fraco. Não é possível. Paulo está nos desafiando a batalharmos pela fé, uma vez concedida a você e a mim, aos santos, presente de Deus, o dom da fé. Mas esta fé não permanece de pé, se eu não permito que Deus me levante com força e entusiasmo. E esta é a nossa hora, irmãos, então nós precisamos erguer a voz e profetizar a nossa vitória. É muito bom, queridos, profetizar prosperidade, eu também quero. É muito bom profetizar saúde, eu também quero. É muito bom profetizar uma porta de emprego, que maravilhoso. Mas eu me sinto muito mais à vontade de profetizar que Deus fortaleça a minha fé, que Deus fortaleça a minha coragem, que Deus instrumentalize as minhas mãos, que Deus anime o meu coração, porque o emprego Deus vai me dar vitória, a saúde virá, tudo virá nas mãos daqueles que têm fé. Precisa profetizar. Precisa abrir os lábios, fazer isso na sua casa, no trabalho, em todos os lugares. Você precisa profetizar a sua maturidade espiritual.